Hoje eu quero te convidar para juntos conhecer um pouco mais de Deus e da forma como que Deus se relaciona conosco e nós com Deus, principalmente no que se refere justamente à sua palavra, né? Um dos meios da graça, e que meio de graça é esse? Um meio onde Deus comunica o seu amor por nós. É justamente por meio da sua palavra, por meio da Bíblia. Então a gente vai estudar um pouquinho da Bíblia e da palavra de Deus para entender como Deus se revela e como Ele quer que a gente conheça Ele, né? E por meio do que Ele quer que a gente conheça Ele. Qual é a revelação de Deus para nós e para a humanidade? Eu vou te convidar para ler um texto lá em Salmo 119, do versículo 169 ao 176, e eu vou ler aqui na nova versão transformadora, né? A Bíblia ela tem várias versões, né? A nova versão internacional, a nova tradução das linguagens de hoje, né? A revista Almeida Corrigida, né? A nova versão internacional, e a versão que eu vou escolher para ler aqui é a nova versão transformadora, né? Então você pode ver aí na sua Bíblia qual que é a sua versão, e no aplicativo ou na internet você vai ter acesso ali a várias versões. E por que às vezes é importante ter acesso a essas versões? Porque às vezes tem alguma palavra que é usada ali que não te dá assim, uma compreensão exata pelo termo que está sendo usado, pelo tempo dessa tradução, né? Aí você usando outras versões, você vai ter um dimensionamento melhor do que aquele versículo, do que aquela passagem está querendo te mostrar. Então vamos lá, Salmo 119, versículos 169 a 176. Ó Senhor, ouve meu clamor, dá-me entendimento, como prometeste. Ouve minha oração, livra-me, conforme tua palavra. Que louvor transborde dos meus lábios, pois tu me ensina teus decretos. A minha língua cante sobre tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Estende a tua mão para me ajudar, pois escolhi seguir as tuas ordens. Ó Senhor, anseio por teu livramento, tua lei é meu prazer. Que eu viva para poder te louvar, e que os teus estatutos me ajudem. Andei sem rumo, como ovelha perdida. Vem buscar o teu servo, pois não me, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Então veja só como que o salmista ele se deleita em Deus, né? E principalmente a referência que ele faz da sua palavra, né? Dos seus estatutos, né? Entendendo justamente que o que a palavra vem de Deus, né? E o que ele tinha nas mãos? O que ele tinha nas mãos era justamente os primeiros escritos, né? De Gênesis até Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levíticos, né? É o Pentateuco, né? São 5 livros escritos ali por Moisés, né? Então ele entende que essa palavra de Deus, né, era tesouro escondido, né? E era justamente por meio do qual Deus se relacionava e se comunicava com ele, né? Com o homem e com toda a humanidade, e assim também com todo o seu povo. Então, nessa comunicação, né, que é um canal onde tanto se transmite, né, como Deus transmite, como nós recebemos, também nós falamos com Deus, né? A leitura da palavra de Deus, a leitura da Bíblia, é uma forma com que Deus se comunica e nós ouvimos a Deus. O cristão, o novo nascimento em Jesus Cristo, ele gera o que em nós? Gera sede da palavra de Deus, para proporcionar o que? Crescimento espiritual e para ter relacionamento com Deus, né? A renovação do nosso entendimento e o nosso coração, ela é recebida através do que? Da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que exatamente
guarda o nosso coração, né? Deus fala por meio da palavra e por meio do quê? Do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós fomos alcançados por Cristo, que Ele nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz morada por nós, o Espírito Santo ele tem uma função, que ele consola, ensina e intercede, né? Então ele nos dá força, né? Ele nos dá entendimento da sua palavra, da vontade de Deus, né? E andar de uma forma agradável por Deus, e intercede por nós aonde? Em nossas orações, né? Enquanto nós oramos, o Espírito Santo está adorando, né? E nos ensina a dar um testemunho de vida em adoração a Deus, em consequência justamente dessa transformação, né? E o impacto do amor de Deus sobre nossas vidas, né? Isso, o Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, por meio da nossa oração e da nossa busca, ele vai nos conduzindo, ele vai firmando os nossos passos, né? Então, o que é justamente a Bíblia, né? A Bíblia é uma coleção de livros que foram escritos, né, desde Moisés até o primeiro século, né, onde os apóstolos fecharam o Novo Testamento. Então ele vem sendo escrito por Moisés, por Samuel, Esdras, todos os autores, né, Salmos, Provérbios, né, ali por Salomão. Depois vem pelos profetas, né, os profetas Ezequias, profeta Isaías, Jeremias, né, entre os outros profetas que eu não sei todos de memória, né, mas está lá escrito, você pode consultar que todos os livros existem autores, né, e foram escritos de forma progressiva, né, essa forma progressiva da revelação de Deus. Então Deus ele vai se mostrando na história, né, desde a criação. Deus vai se mostrando no seu relacionamento com o seu povo, na sua fidelidade, em todas as suas promessas, no cumprimento de todas as suas promessas, né? E o cumprimento ápice da sua promessa está em quem? Em Jesus Cristo, né? Que morreu por nós, né? Então Deus providenciou a oferta para cobrir nossos pecados, as nossas vergonhas, né? Então o que Deus faz lá no Éden, né? Deus coloca lá, sacrifica um animal para cobrir as vergonhas do homem e da mulher, né? A vergonha do pecado, né? Então ali já representa o que? O sacrifício, né? O segundo sacrifício de Deus, né? Então Deus sacrifica um animal para cobrir as vergonhas, mas Deus providencia o seu próprio sacrifício, enviando seu próprio Filho unigênito para morrer por nós, né, para que por meio do seu sangue nós fôssemos perdoados e lavados todos os nossos pecados. Para quê? Para restaurar a comunhão que tinha sido perdida no Éden. Deus restaura em Jesus Cristo. E como que a gente sabe isso? Justamente porque o Antigo Testamento mostra isso, né? E o Novo Testamento e os Evangelhos de Jesus justamente confirmam que o Antigo estava falando sobre Jesus, né? E o Novo fala sobre a vida de Jesus, quem é Jesus, fala sobre a vida da igreja, a ação do Espírito Santo que foi prometido e veio no dia de Pentecostes, que está lá em Atos 2, e depois toda o desenvolver do caminhar da igreja, né, a igreja de Jesus Cristo, apontando justamente para a visão escatológica, para a visão do porvir, para a visão que como será quando Jesus restaurar todas as coisas, né? Então, quando Jesus ele veio uma vez, nasceu, morreu, ressuscitou, foi para o praia, e aí ele vai voltar. E como vai ser essa volta? Então, Apocalipse vai mostrar lá para a gente como vai ser essa volta, e o Novo Testamento ele aponta, né? Desde Jesus ele fala de como vai ser, né? Os discípulos, os livros do Novo Testamento mostram, né, que essa expectativa ela é real, né? Assim, do mesmo jeito que Noé creu que a chuva ia acontecer, sendo que nunca tinha visto chuva, né? Muito menos alagamento, e Noé creu, então nós também devemos crer que, do mesmo jeito que Jesus veio, ele vai voltar. Por quê? Porque a palavra dele é fiel.
Então a gente vai entender um pouquinho mais também essas características. Então, só resumindo aqui, por que é importante você ler a Bíblia e como você lê a Bíblia? Eu lhe sugiro, né? Eu não falo isso como regra, mas falo isso como experiência do que eu vivencio, né? A melhor forma de você conhecer a Jesus é conhecendo o que? O Evangelho, né? Os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali eles apresentam a Jesus, quem é Jesus, qual o propósito dele, o que ele fez, a morte e a ressurreição dele, né? Então é muito importante a gente ter pleno conhecimento de quem é o Filho de Deus e que ele está no Pai e o Pai está nele e que o Espírito Santo também faz parte, né? É justamente a doutrina do Deus triuno, né? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são só um, mas eles têm funções diferentes com o mesmo propósito. Então, o propósito da salvação e o resgate do homem em Cristo está colocado onde? Nos Evangelhos. Ali você vai ter pleno entendimento de quem é Jesus Cristo, né? E as ações da igreja. Aí quando você leu o Antigo Testamento, você já vai ver com as lentes, né? Você já vai saber, né? A lente de Jesus, Cristo nascido. Então, o Antigo Testamento ele não tinha a visão do Jesus Cristo nascido, ele tinha a visão de Jesus Cristo prometido. E nós temos o que? A visão de Jesus Cristo nascido, né? Então nós podemos olhar para o Antigo Testamento e olhar o que? A promessa que já foi cumprida. Todas as promessas de Gênesis ali até os profetas foi cumpridas em Cristo, né? E já de forma que já não é mais pelas leis, como foi dado para o povo de Israel, quando Deus escolheu e tirou ele ali das mãos do Egito e deu as tábuas da lei por meio de Moisés para o povo seguir essas leis, né? Mas ali só mostra exatamente o que Paulo ensina. Fala, olha, a lei serviu de aio para quem? Para Cristo, para a gente conhecer a Cristo. Porque não existe nenhum homem que é capaz de andar na lei de Deus, de cumprir todos os mandamentos de Deus. E somente o homem que é surgido e vindo de Deus. Por isso que é a providência de Deus. Somente Deus. Então, Jesus Cristo. Deus e sendo homem, cumpre a lei de Deus, sendo o único, sem culpa, sem mancha, sem mácula, e se entrega na cruz para remir e apagar todas as transgressões do homem, né? Então, o primeiro homem que foi criado, ele não consegue cumprir um só mandamento, que era não comer do fruto, né? Esse mandamento foi dado para quem? Para o primeiro homem, Adão. Ele comeu, toda a humanidade se perdeu por conta disso. E o segundo homem, né, que é Jesus Cristo, o segundo homem vindo exatamente de Deus, né, que conhece a Deus, e só ele pôde cumprir exatamente esse Antigo Testamento. Então você não vai ler todas essas ordenanças no sentido de que há necessidade de se cumprir as ordenanças para ser salvo. Não, mas porque eu sou salvo, aquelas ordenanças faz sentido na minha vida, porque Deus é santo e Deus quer a minha santidade. Deus quer a minha obediência. Deus quer a minha verdade. Deus quer a minha honestidade. Deus exige de mim o que? A santidade, do mesmo jeito que Ele é santo. Mas o que provoca isso em mim é Deus, o Espírito Santo de Deus. Mas não é pelas obras, por cumprir os mandamentos, que eu sou salvo, mas pela graça. Então, quando você lê, é importante você ler com os olhos de Cristo, com os olhos da graça, não por cumprir as leis que você vai alcançar a salvação, não. Só alcançamos a salvação em Cristo. E porque em Cristo nós alcançamos, nós não somos merecedores. Somente Cristo se faz merecedor. Leia o Novo Testamento, entenda quem é Cristo, o amor de Deus que foi derramado no sangue de Jesus, na vida de Jesus,
e a vida que Jesus quer que nós levamos, né? A vida da sua ressurreição. Isso é maravilhoso, isso é encantador. Então depois você vai ler o Antigo Testamento. E eu vou dividir aqui, ó, em 2 vídeos, justamente porque no próximo vídeo nós vamos entender as qualidades e a característica da palavra de Deus, conforme exatamente a palavra de Deus. Então eu te vejo aqui no próximo vídeo.